Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube desde 2010, estamos agora em 2024, portanto há 14 anos aqui no YouTube. E hoje respondendo ao pedido de mais uma estudante, a estudante Thaís Souza, ela pediu para a gente resolver essa fraçãozinha que ela escreveu aí. Então voltando para cá, vamos colocar aqui a fração do jeito que ela colocou. Vamos lá, ela colocou menos... Aí nós temos uma fração, aí nós temos menos 2, aí embaixo da fração nós temos menos 3, aí ela colocou o sinal de mais, aí colocou uma nova fração, onde em cima tem o número 3 e embaixo tem o número menos 5. Tá ok? Bom, e o que nós temos aqui? Uma adição entre duas frações. Fração adicionado a outra fração. Tá ok? Então temos um número menor, o numerador é menor que o denominador, o numerador é menor que o denominador. Então não dá para fazer a continha, né? Por quê? Porque este não divide este, nem este divide este, e um não é o múltiplo do outro, não está na tabuada do outro. Então um pouquinho mais complicado, e também aqui tem esse sinal negativo aqui que atrapalha bastante. E se você observar bem, ela disse o seguinte, que a resposta é menos 19 quinzeavos, ou seja, menos 19 dividido por 15 ou menos 19 sobre 15. Então vamos fazer aqui. Bom, o que nós temos aqui? Menos 2 sobre menos 3 mais 3 sobre menos 5. Pessoal, devido a esse sinal de menos aqui e a fração também ter sinal aqui ó, negativo, o que a gente pode fazer? O que seria bom a gente fazer para facilitar a nossa vida? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esta fração entre parênteses, deixa esse sinal de menos fora dos parênteses, e aí a gente vai tentando eliminar os parênteses, tá ok? E a gente pode fazer isso ali também, porque tem um sinal de mais aqui e tem um sinal de menos lá, então sempre que há sinais diferentes complica um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinal de menos, colocar isso aqui entre parênteses, colocar o sinal de mais e colocar esse aqui entre parênteses também, tá ok? Então vamos lá, copia o sinal de menos primeiro, abre os parênteses, a fração menos 2 sobre menos 3. Ok? Agora a gente fecha os parênteses, copia o sinal de mais, abre parênteses novamente, porque tem um sinal de menos ali para não embolar tudo. Eu já vou explicar para vocês. Aqui dentro vamos colocar a fração. Aí temos o numerador é o 3 e o denominador é menos 5, número negativo. Fecha os parênteses. Ok, o que nós temos? Menos, abre parênteses, menos 2 sobre menos 3, mais, aliás, fecha os parênteses, mais, abre parênteses, 2 sobre menos 5, fecha parênteses. Marcos, por que você colocou parênteses? Por causa dos sinais negativos aqui, ó, quando há sinais iguais assim, ó, principalmente negativo, se for tudo positivo não há problema nenhum. Agora sinais negativos e sinais negativos com positivo atrapalha bastante. Então o que você faz? Você isola a fraçãozinha que você tem, isola o sinal que não faz parte da fração por enquanto, aqui está, ó. E ali também você isola a fração entre parênteses e isola o sinal de mais. Tá ok? E não se esqueça, sempre que há um sinal fora dos parênteses, quer dizer que o que está aqui fora tem que ser multiplicado pelo sinal que está lá dentro. Só que a gente ainda vai resolver a regrinha dos sinais do que está lá dentro para eliminar os parênteses junto com esse sinal aqui. Tá bom? Então a gente vai resolver essa regrinha de sinais. Se der para fazer a fração, resolver a fração, a gente já resolve. Se não der para resolver a fração, a gente deixa do jeito que está e só resolve os sinais. E a mesma coisa a gente vai fazer ali, ó. Vamos resolver a fração. Se der para resolver, resolve. Se não der, deixa do jeito que está. Mas temos que resolver a regrinha dos sinais. Tá ok? Então vamos aqui primeiro, olha só. Então a gente vai copiar o sinal de menos, vamos resolver essa regrinha dos sinais. Pessoal, a regrinha dos sinais é extremamente importante, você tem que dominar, tá bom? O que nós temos aqui? Uma divisão entre dois sinais negativos. Então, conforme esta aula aqui que eu já ensinei para vocês, menos dividido por menos é igual a mais. Então aqui dentro nós teremos mais dentro dos parênteses, e aí se der para resolver a fração você já resolve, se não der, que é o caso aqui, você deixa do jeito que está. Se fosse aqui, por exemplo, 4 dividido por 8, daria 1 sobre 2. Se fosse 8 dividido por 4,
daria só 2. 8 dividido por 4 é 2. 4 vezes 2 é 8. Mas não, aqui é 2 dividido por 3, não dá para fazer nada. São dois números primos, um não divide o outro, né? Então a gente vai manter na fração. Então a gente vai copiar o sinal de menos, abrir novamente os parênteses por enquanto, não vamos eliminar por enquanto, vamos resolver a regrinha dos sinais. E como a fração não dá para ser resolvida por enquanto, os números, mantém do jeito que está. Tá? E lá a gente copia por enquanto para não embolar. Vamos lá. Copia o sinal de menos. Menos. Vamos abrir os parênteses ainda por enquanto. Agora aqui. Menos dividido por menos é mais. Marcos, precisa colocar o sinal de mais? Não. Mas para este caso aqui, como nós temos um menos fora dos parênteses, vamos ter que multiplicar. O menos multiplicado, se quiser colocar um vezes aqui, pode até colocar. Menos multiplicado por mais. E aí você vê na fração, dá para dividir? Não dá. Então vamos manter ela do jeito que está. Então é 2 sobre 3. 2 sobre 3, fecha os parênteses. Percebeu? Menos dividido por menos é mais. Terminamos os sinais. Não dá para resolver a fração? Os números que estão na fração? Não. Então mantém eles aqui, ó. Então menos 2 dividido por menos 3 dá mais 2 terços. Ou simplesmente 2 terços. Tudo bem? Ótimo. Então você vê a importância de você manter aqui os parênteses, né? Ainda mantivemos, porque vamos aqui fazer a regrinha dos sinais, que, repito, você tem que dominar a regrinha dos sinais para saber bastante matemática, tá ok? E agora vamos só copiar aquele lá, para a gente terminar de resolver esse, e depois a gente parte para aquele que tem um sinal de menos ali no denominador. Então copia o sinal de mais. Marcos, eu poderia resolver direto? Sim, mas como eu estou ensinando os detalhes aqui para vocês, tá? Se você estiver resolvendo uma prova, concurso, vestibular ou algo parecido, OBMEP, né, Senai, não perca tempo, vai direto, não perca tempo com esses detalhes que eu faço não, mas preste bastante atenção nos sinais para não errar, ok? Então vamos copiar tudo, abre parênteses, fração, 3 no numerador e o menos 5 é o denominador. E fecha os parênteses. Apenas copiamos o que está lá para não embolar por enquanto, porque a gente vai nos concentrar apenas neste aqui, ó. Ok, o que nós temos aqui? Menos, abre parênteses, mais 2 terços, mais 3 sobre menos 5. Ok. Ó, temos o menos fora dos parênteses, isso quer dizer que tem que multiplicar este sinal pelos sinais que estão dentro dos parênteses. Nesse caso nós só temos um sinal, que é o sinal de mais. Pela regrinha dos sinais, conforme Marcos Aba, a regra dos sinais, vocês aprenderam aqui no YouTube, menos vezes mais é menos. Menos com mais na multiplicação é menos, então não perca tempo e já coloque aqui, ó. Ok? Menos vezes mais é menos. Terminamos a regrinha dos sinais. Com isso, pessoal, a gente já vai eliminar os parênteses, porque estamos resolvendo esse menos com aquele mais ali, ó. Ok. Terminamos os sinais, aqui está. Agora só os números. 2 dividido por 3 ainda não dá para fazer nada, porque é 2 terços, 2 números primos. Então vamos mantê-los na fração. Ou manter a fração. Então olha que interessante. Menos, né? Menos 2 sobre menos 3 vai nos dar menos 2 terços. Aqui tem menos 2 terços. Olha que diferente que ficou, tá vendo? Novamente, menos vezes mais é menos. 2 terços não dá para resolver a fração. Se desse para resolver, por exemplo, 8 dividido por 4 daria 2. Seria menos 2 aqui, ó. Mas como não dá para dividir, a gente mantém o que está aqui, ok? E aí agora a gente pode resolver o que está ali também. Olha que nós temos parênteses. Nós colocamos entre parênteses, justamente por causa do sinal negativo, jogamos parênteses aqui, ó. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver a regrinha dos sinais lá dentro dos parênteses primeiro, da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, menos dividido por menos é mais. Agora aqui, pela regrinha dos sinais, que eu já ensinei aos senhores, aqui nesse 3, quando não há nada ao lado de um número, nós temos um sinal de mais, tá ok? Aqui na esquerda do número sempre há um sinal de mais, quando não há nada. Temos aqui uma fração, então nós temos uma divisão. Da mesma forma que ali. E é mais dividido por menos, diferente de lá. Mais dividido por menos é menos. Mais dividido por menos é menos. E não esqueça que esse menos vai ser multiplicado por esse mais aqui, ó, porque está fora dos parênteses, da mesma forma que aconteceu aqui, ó. Então a gente vem aqui,
Por enquanto não vamos eliminar os parênteses também, igual fizemos aqui. Vamos copiar o sinal de mais. Ok? Agora resolvemos a regrinha dos sinais, mais dividido por menos é menos, né? Então a gente vai abrir novamente os parênteses para daqui a pouco a gente eliminar. Mais dividido por menos é menos. Pronto, a regrinha dos sinais já foi feita. Agora verifica a fração, dá para dividir, dá para resolver essa fração? Não, não dá para resolver. Então 3/5 a gente vai manter na fração. Então eu coloco o traço da fração, 3/5. E você percebe que o 5 agora está positivo, por quê? Porque nós dividimos o mais do 3 pelo menos do 5. Mais dividido por menos é menos. Pronto, o 5 agora passa a ficar normal, porque não dá para resolver a fração. Se aqui fosse 15 e aqui 5, daria 3 aqui, ó. Como não dá para resolver, mantém a fraçãozinha bonitinha, regrinha dos sinais feita, que aí vai trabalhar com esse mais depois, fechamos os parênteses. Tudo bem? Pessoal, quando eu terminar essa aula, seria bom você praticar devagarzinho, passo a passo, acompanhando com este vídeo aqui para ver se bate tudo que você fez. É muito importante que você treine, tá bom? Ok, o que dá para a gente fazer agora? Nós temos aqui menos 2/3, mais, abre parênteses, menos 3/5. A mesma coisa que nós fizemos aqui, sempre que há um sinal fora dos parênteses, temos que multiplicar pelo que está lá dentro. E sempre esse mais tem que trabalhar com os parênteses que estão à direita dele. À direita, ok? Esse mais trabalha com o que está para lá. Não tem nada a ver com o que está aqui por enquanto. Tá ok? Então vamos lá. Vamos copiar o menos 2/3, menos fração 2/3. Não copia o sinal de mais, porque agora você vai trabalhar o sinal de mais com aquele menos e eliminar os parênteses. Então vamos lá, sempre que há um sinal fora dos parênteses, tem que multiplicar por todos os sinais que estão lá dentro. Se tivesse um monte de sinais, teria que multiplicar pelo que está lá dentro. E pela regrinha dos sinais, mais vezes menos é menos. Opa, aqui é multiplicação agora, né? Ali era menos dividido por mais, ok? Que deu menos. Divisão. Agora aqui é multiplicação. Mais vezes menos é menos. Marcos, como que eu faço para decorar essa regrinha dos sinais que tem bastante coisa? Na verdade, não tem bastante coisa. Assiste a minha aula, o card ainda está aqui, ó. Se você clicar aqui no card, você vai assistir essa aula e você vai ver que tem um padrãozinho que você tem que seguir. Aquele padrãozinho que tem 3, 4 coisas mais ou menos é o suficiente. Decorou aquilo ali, você já sabe de tudo. Porque ali é a mesma coisa que aqui, você vai ver que tem bastante coisa a ver, bastante coisa parecida. Porque divisão e multiplicação tem muita coisa parecida, ok? Então, eliminando os parênteses agora, mais vezes menos é menos. Terminamos os sinais. Agora vê se dá para resolver a fração. Não dá. Então você mantém a fração 3/5. 3/5. Ok? Eliminamos os parênteses. Todos os parênteses já foram eliminados, né? Os dois, no caso, né? Os dois jogos de parênteses. Então, agora o que nós temos? Menos 2/3, menos 3/5. Pessoal, aqui tem um detalhe muito importante que você tem que prestar atenção nesse sinal de menos aqui, ó. Porque normalmente você não tem isso aqui, ó. Você tem apenas uma subtração entre duas frações. É o que acontece normalmente por aí. Normalmente você tem 2/3 menos 3/5. Só que não, agora nós temos menos 2/3 menos 3/5. E eu já vou deixar uma dica para vocês. Vou deixar uma dica em cima desta fração negativa aqui, ó. Também é uma fração negativa. O sinal sempre pertence a quem está à direita. Fração negativa, fração negativa. Deixa eu te dar uma dica sobre uma fração negativa. Vamos copiar aqui. É só uma dica para você saber o que tem aqui, tá? Olha que interessante. Menos fração 2/3 é a mesma coisa, olha o sinal de igual, é a mesma coisa que, guarda isso para você que é extremamente importante. Fração, isso aqui é igual a isso aqui, ó, menos 2/3. É a mesma coisa, menos 2/3 é a mesma coisa, é igual a menos 2/3 positivo, é a mesma coisa. E o contrário aqui também é a mesma coisa. Então isso aqui também é igual, abre a fraçãozinha, o 2 positivo dividido por 3 negativo. 2/-3. Olha que interessante. É muito importante que você saiba disso.
Então, menos 2 terços é a mesma coisa que menos 2 sobre 3, que é a mesma coisa que 2 sobre menos 3. Marcos, então eu posso guardar isso para mim, que é a mesma coisa? Sim, guarde, que é extremamente importante. Mas por que, Marcos, que esta fração é igual a esta, que é igual a esta? Porque é o seguinte, olha só, aqui nós temos uma fração negativa, não temos menos 2 terços? Certo. Olha aqui, ó, menos 2 sobre mais 3. Menos 2 sobre mais 3. Tem um mais aqui, ó. Menos dividido por mais é menos. E aí sobra 2 terços, olha que interessante. Regrinha dos sinais novamente. Menos dividido por mais, do 3, né? Menos dividido por mais é menos. E aí copia o 2 terços. E a mesma coisa acontece ali, ó. O mais do 2 dividido pelo menos do 3. Mais dividido por menos é a mesma coisa que menos dividido por mais. É menos. E aí você copia o 2 terços. Mais dividido por menos é menos. E menos dividido por mais é menos também. 2 terços. Então essas 3 frações sempre serão a mesma coisa e é muito importante que você saiba, porque dependendo do exercício é melhor você utilizar este ou aquele. Tá ok? Vamos para cá agora. Então o que nós temos aqui? Olha que interessante, uma subtração entre 2 frações. Subtração entre 2 frações. Certo. O que você faz quando tem uma subtração entre 2 frações? Você verifica os denominadores, os números que estão embaixo. E se pergunta, eles são iguais? São o mesmo número? Não. Então, quando não são o mesmo número, por exemplo, 5 e 5 ou 3 e 3, o que você faz? Você tira o MMC, o mínimo múltiplo comum, que eu já tenho uma aula aqui que eu fiz há mais de 10 anos atrás. Mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 5, ou seja, o que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números de baixo? É um número, um único número que vai substituir tanto 3 quanto 5. Existe um número, que é o menor múltiplo comum entre os dois, que vai substituir os dois. Qual que é esse número? Qual que é o MMC entre os dois, o número que vai substituir os dois? Tá bom, então a gente vai tirar o MMC. Marcos, existe outra forma de resolver também subtração de frações? Sim, existe o método da borboleta. Coloque aqui no YouTube, Marcos Aba, método da borboleta. Eu fiz uma live sobre isso, e aí é onde a gente participa, aumente a velocidade, claro, porque é live, né? Então ensina a utilizar o método da borboleta também, quando temos subtração e adição de frações com denominadores diferentes. Método da borboleta. Mas nós vamos utilizar aqui o MMC, tá legal? Então vamos lá, vamos colocar aqui ó, o MMC, MC entre quem? Entre 3 e 5. Passa um traço aqui na vertical, um traço em pé, e aí sim, você se pergunta, sempre divide por números primos. Quais são os números primos? O primeiro é o 2, que é o único número par que existe, que é primo, né? Aí vem 3, 5, 7, por aí vai. São os números primos, que só divide por 1, que só divide por si, que só divide por ele mesmo. Tá? Então vamos lá. Primeiro pergunte se dá para dividir pelo 2, que é o primeiro número primo existente. Dá para dividir por 2 qualquer um desses dois números? Não. Porque temos dois números ímpares, que não divide por número par, que é o 2, e dois números primos também, que só divide por 1 e por ele mesmo. Então descarta o 2. Aí o próximo número primo é o 3. Dá para dividir algum desses dois por 3? Sim, dá para dividir este por 3. Este não dá, porque é um número primo. Então agora, já que dá para dividir, agora que você coloca aqui, ó. E aí faz a continha. O objetivo é chegar ao número 1 aqui embaixo deles, nas duas colunas aqui, ó. Vamos dividir. 3 dividido por 3 é 1. Pronto, esse aqui já terminou porque chegou no número 1. Coloque a vírgula para separar um do outro. Aí você pergunte, 5 dá para dividir por 3? Não. Quando não dá, você repete ele aqui, ó. Ok, agora você pergunte novamente, ainda dá para dividir por 3? Não. Então agora você descarta o 3. Qual que é o próximo número primo existente? É o 5. Dá para dividir um dos dois por 5? Sim, esse dá, porque esse já terminou. Então agora que você coloca o 5 aqui, ó. E aí sim, o 1 nós já terminamos, basta repetir aqui, separa com a vírgula, 5 dividido por 5 é igual a 1. Por que 1, Marcos? Porque 1 vezes 5 é 5. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma.
Ok, terminamos aqui as duas colunas. Então agora você vem ali nos números primos e multiplica. Sempre multiplica no MMC os números primos que encontrou aqui. Ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Então o que é este 15 aqui? Este 15 é o menor múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum, é o número que substitui o 3 e o 5, os quais são os denominadores das duas frações que estão numa subtração. Então, na subtração de frações, onde os denominadores são diferentes, você encontra o MMC deles, o mínimo múltiplo comum, nós encontramos, é o 15. Então, este 15 ele pode substituir aqueles dois números ali, ó. É o MMC. Então, o que você faz? A gente vai pegar o MMC e colocar numa nova fração, numa única fração maior. Por que, Marcos? Porque aquela fração vai ser trabalhada com o MMC agora e os resultados ficarão aqui para depois a gente terminar. Então o que você faz nessa fração maior que vai substituir aquelas duas frações ali na subtração de duas frações? Pega o MMC, que é o número que substitui os dois, e coloque aqui, ó. Este é o número que substitui aqueles dois lá, ó. É o 15, ok? É o MMC de 3 e 5. Vamos lá então, como que a gente resolve? Pega o 15, que é o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Novamente, pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não esquece do sinal, pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vão colocando aqui em cima o resultado. Só que, olha que interessante. Deixa eu explicar para vocês sem esse sinal de menos aqui, que é o detalhe muito importante agora. Vamos fazer apenas disso aqui sem o sinal de menos aqui, ó. 2/3 menos 3/5. Vamos fazer separado aqui, ó. 2/3 menos 3/5. Esse é o padrãozinho que a gente aprende por aí. Qual que é o MMC de 3 e 5? É 15. Ok? É o número que substitui esses dois denominadores aqui que são diferentes. Como que você faz normalmente? Pega esse, divide por esse e multiplica por aquele. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. Aí você vai utilizar esse sinal de menos e vai colocar aqui, ó. É sempre assim, Marcos? Sempre assim. Há outras formas de explicar? Sim, essa é uma delas. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Pega o sinal de menos, coloca aqui. Agora com aquele. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Então é assim. O que eu quero que você preste atenção é nesse sinal de menos aqui, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Esse sinal de menos você joga aqui. E aí trabalha o 15 com aqueles ali, ó. 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 3, 9. Esse sinal de menos você colocou aqui, né? Para esta nossa continha, nós temos um sinal de menos aqui também, ó. Então, da mesma forma que você pegou esse sinal de menos e colocou aqui, você tem que pegar esse sinal de menos que está aqui e colocar aqui também, antes de começar. Da mesma forma, é só pensar assim, ó, eu tenho um sinal de menos, eu vou colocar aqui. Então, esse sinal de menos eu vou colocar aqui também, antes de fazer a continha, que é o que a gente vai fazer agora. E esse sinal que eu quero que você preste atenção. Vamos lá, olha aqui, ó. Então vamos lá, antes da gente pegar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, olha o sinal de menos aqui, ó. Então pega ele e já joga aqui, ó. Não perca tempo. Da mesma forma que você vai pegar aquele e jogar aqui também. Pegamos o sinal de menos, já jogamos aqui, aquele a gente vai pegar também e vai jogar aqui. Então vamos lá, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Agora você vai pegar o outro sinal de menos e colocar aqui, ó. Tá vendo como é muito importante você se atentar para esse sinal? Já que esse sinal vem para cá, este sinal também vem para cá. Tudo bem? Então é isso, ó. Pega o sinal, joga aqui, faz a continha, tá aqui. Pega o sinal, joga aqui e faz a continha novamente. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. O que nós temos aqui? Menos 10, menos 9. Eu devo 10 para uma pessoa e eu devo 9 para outra pessoa. Quanto que eu devo? 19. Eu devo
19 sobre 15. Percebe a importância desse sinal? Quando tem um sinal aqui, já joga aqui, porque aquele você vai jogar aqui também. Então esse você joga aqui também. Joga o sinal, faz a continha, joga aqui, traz o sinal, faz a continha, joga aqui. Eu devo 19, menos 10, menos 9, regra dos sinais. Sinais iguais, não tem multiplicação, não tem divisão, conserva o sinal e soma. 9 mais 10, 10 mais 9, 19. Então essa é a resposta que a Thaís havia encontrado, menos 19 quinzeavos ou menos 19 sobre 15, por causa do sinal negativo aqui. Então muita atenção nesses detalhes que a gente viu aqui, ó. Com a regrinha dos sinais, os parênteses também ajudam muito. Ok? Espero que a Thaís tenha entendido, vou mandar aí uma mensagem para ela e espero que os senhores tenham entendido também. Marcos Aba Matemática, há 14 anos aqui no YouTube, desde 2010, porque estamos agora em 2024, com mais de 3 milhões de inscritos. Um abraço e até a próxima.